Fala pessoal, boa noite, tudo tranquilo, tudo bem? Vamos gravar um videozinho aqui hoje, passando por várias informações para vocês aí, você que é uma pessoa inteligente, que está bem informado. Vamos fazer um resumo aqui de várias informações. Esse resumo vai tratar de tópicos, né, como agricultura, pecuária, né, questões do Banco do Nordeste, esse novo governo, financiamentos, produtor rural, né, os pequenos e médios empresários, como é que vai ficar a situação. O terceiro turno, né, que a gente passou pelo terceiro turno aí, vou dar uma pincelada mais ou menos falando sobre isso. Peço a vocês aí que assistem o nosso canal, compartilhar o nosso vídeo, clicar embaixo aí, ó, no inscrever e clicar no joinha também lá, para a gente estar produzindo conteúdo para vocês. A gente faz isso, gente, a gente faz de coração porque a gente vê que a informação hoje existe muita, devido à quantidade de informação que existe no YouTube, nas televisões mídia streams que são totalmente compradas, então está causando uma desinformação das pessoas. O que é a desinformação? É o excesso de informação e muitas vezes as informações em mídia stream que a gente fala são essas da CNN, da Globo, da BBC, o News, que é britânico. Então são mídias compradas, né, que já para difundir aquilo que realmente o Ocidente, né, o Ocidente, que no fato nós somos ocidentais, também a parte aí dos atlanticistas, você pode pegar os Estados Unidos, a União Europeia, desse pessoal aí que estão aí com medo de perder a hegemonia, né, que a gente sabe que os Estados Unidos, hoje o mundo, até pouco tempo era unipolar, que é o mundo unipolar, que é uma potência praticamente que comandava tudo desde a dissuasão da União Soviética, né, que terminou em meados aí de 1900 e, se não me engano, 90, né, 91 por aí. Então, assim, existe então, uma disputa muito grande de mercados, da questão da hegemonia. Hoje, basicamente, a gente pode falar que já existe um mundo multipolar devido à economia da China, que está praticamente equiparada com os Estados Unidos, a questão da Rússia, que desafiou e está desafiando a OTAN e os Estados Unidos também naquela questão que tem lá, que é uma questão ali mais ligada ao povo ucraniano, questões étnicas aqui, várias questões, né, que estão arraigadas ali desde 2014. Então, nesse vídeo aqui, você que é inteligente, quer ficar bem informado, você que está acompanhando as informações, a gente vai tentar fazer da maneira rápida para você ter uma ideia mais ou menos da geopolítica e essas questões de agricultura, essas várias questões aqui que a gente vai estar falando no nosso canal. Então não esqueça de se inscrever, clicar aí no joinha, beleza? Para poder estar ajudando a gente. Bom, gente, o que está acontecendo, né? É a questão que vem acontecendo, está muita gente preocupada com a agricultura, com a pecuária. A gente sabe que esse governo anterior tinha muitas linhas de crédito no Banco do Nordeste, né, para empresários, para pequenas, médias, grandes empresas. Hoje a situação já está um pouco complicada, porque desse novo governo que está entrando, né, que é o governo do Lula, né, apesar de que uns anos atrás no início do primeiro mandato, fez um governo até razoável, depois foi só decaindo. Então tem muita gente preocupada, as linhas de crédito do Banco do Nordeste, a gente sabe que nesse governo também, do próprio Lula, teve muito desvio de dinheiro lá para outros países, né, igual Cuba, né, foi desviado bilhões e bilhões de reais para lá, quer dizer, tirou do Banco do Nordeste, então se tira de dentro do país, de um lugar igual o Banco do Nordeste, que é um banco de desenvolvimento que é feito para gente, para as pessoas, né, que precisam, né, da agricultura, o pequeno, o médio, né, as pessoas que precisam de financiamento, obviamente vai faltar, então, capital para essas pessoas, que não falte, mas que reduz as linhas de crédito, né. Então, se você pegar esses casos aí do que foi investido, né, aí para fora na Venezuela, né, de vários lugares aí, de outros países, né, que eu acabei de falar. Então a gente vê que existe assim uma preocupação muito grande. Então existem muitos protestos que estão sendo feitos aí, o pessoal está questionando a questão das eleições, né, questionando questões das urnas, né. Então assim a gente tem acompanhado isso aí e a gente vê assim uma interferência muito grande, né, do judiciário, como eu falei no vídeo anterior. Quem acompanha os vídeos do canal aí viu que eu falei a respeito dessas informações. Então a gente vê uma questão complicadíssima aí nesse quesito, né? Dessas interferências. Então, assim, a gente vive no país democrático, a gente pega a democracia, o STF é o guardião da democracia, no entanto, não tem feito o seu papel. Então a gente viu uma coisa horrível ali, o ministro do STF ali, ele sai daqui do Brasil para fazer uma reunião sobre democracia lá nos Estados Unidos, né? O povo brasileiro está aqui, chega ali, o cara ali chama, o cara vai questionar alguma coisa, né? Já que é um país democrático, os Estados Unidos é um exemplo de democracia, segundo eles. Aí o cara é chamado ali de mané, perdeu mané, que é um ditado que a gente vê que, assim, para a gente falar a respeito de um ministro, né, do STF, é um palavreado, assim, que não condiz, né, com a figura daquela pessoa, né?
Então, um ministro daquele, né, então, e ainda mais da forma que ele se expressou, não só a questão de chamar a pessoa dessa forma, mas a questão de como ele se expressou no falar, né? Então, existem muitas questões aí que o pessoal vem questionando. A gente faz os vídeos justamente para esclarecer algumas coisas. A gente não quer aqui formar opinião de ninguém. Pelo contrário, as informações, como eu falei, que tem muita informação, causa de informação, você tem que ter depois o poder de analisar as informações que você vê, não que você deixe de assistir a CNN, a Globo, você tem que pegar as informações, analisar para ver realmente o que está acontecendo. Das informações que a gente passa, a gente faz isso porque a gente sabe que menos de 1% das pessoas no mundo, principalmente aqui no Brasil, menos de 0,5% sabe da real situação do que acontece no mundo geopolítico, do que acontece realmente nas situações de governos. E eu basicamente, daqui um pouco tempo, não vou poder mais estar fazendo esses vídeos, vou estar parando com esses vídeos, né? Não vou falar de questões políticas mais, e nem de geopolítica, né? Geopolítica envolve economia, por isso que eu estou falando sobre economia, sobre vários tópicos e vários assuntos. A questão é que quem assiste o nosso vídeo também viu o que eu falei, né? Um vídeo passado que eu falei aí, foi um vídeo aí sem ser o anterior, outro, né? Eu falei sobre as questões das revoluções coloridas, que até o presidente Xi Jinping, ele até citou que haveria revoluções coloridas aí na Eurásia, né? Então a gente vê hoje realmente concretizando isso. A China hoje está passando por um protesto muito grande ali na região de Wuhan e outras cidades ali. Então a gente vê que esses protestos, né, que causam a revolução colorida. Não só lá no Irã também vem sofrendo uma revolução colorida muito grande, né, a respeito de interferências ali de poder. Eu já falei muito sobre Revolução Colorida, não sei quem acompanha o nosso canal aí sabe o que é uma Revolução Colorida. Eu vou explicar rapidamente aqui, mais ou menos. Então, as revoluções coloridas, quando a gente fala Revolução Colorida, gente, é promovida através de alguma ONG, de algumas pessoas pelo Ocidente, os Estados Unidos, principalmente a CIA, infiltra dentro de um país, né? E ali ele começa a promover a revolução. Por exemplo, você pega um tópico, igual lá na China, por exemplo, foi a questão da Covid, né? Negócio da Covid-19, aí começa a passar para uma situação que afeta o governo. Aí o pessoal já começa a protestar contra o governo. O que é isso? É uma armação para realmente dividir o povo e derrubar o governo. A gente sabe que isso é muito difícil de ocorrer num país igual a China, que é um país que tem um regime totalmente diferente do nosso, né? Mas isso é promovido geralmente pelo Ocidente, questão nos Estados Unidos sempre está prevendo as revoluções. No Irã eles estão protestando lá uma morte de uma mulher que teve lá, né, do Kurdistão, e ali teve, a revolução continua até hoje. As revoluções são promovidas, são injetadas pessoas que às vezes são radicais, essas pessoas são descobertas ali dentro por algumas organizações e são injetados dinheiro. Tem ONGs, tem pessoas que estão ali dentro, então que vai promovendo essas informações. E aí você pega os canais que as streams, igual CNN, Globo, BB News, por exemplo, BBC News, eles vão fazendo o quê? Eles são pagas para divulgar. Enquanto você liga a televisão, eles já vem com a manchete lá. O país comunista, ditador, tá fazendo isso, isso e isso. Então a gente sabe que isso aqui, na verdade, o que acontece é totalmente diferente do que aparece na televisão. Então a gente vê que eles querem manchar a imagem, né, do regime em questão. Geralmente são autocracias, né? Então a gente pode ver que, inclusive, aparece lá na China, inclusive lá na outra cidade, que eles estão protestando lá, aparece uma pessoa com um cartaz, e o cartaz escrito o nome da cidade, escrito em errado, para você ter uma ideia. Então você vê que a influência ali do ocidental está ali dentro, ali, articulando as coisas ali. Então já protestou contra o governo. A gente sabe que na China o pessoal é bem pacífico, não tem essas questões radicais, igual tem aqui. Eu vou mostrar depois essa imagem aí que foi escrita de maneira errada, né? Então o que acontece, gente? É bom a gente observar que o que vem acontecendo né, igual o presidente falou, Xi Jinping, são revoluções coloridas tentando derrubar o governo. Os Estados Unidos pregam a democracia, é uma coisa importantíssima. A União Europeia, que é uns estados vassalos, basicamente, dos Estados Unidos, que fazem tudo que eles querem. Então prega aquilo como se fosse um país super democrático. Na verdade, eles infiltram dentro das organizações, dos países, querem derrubar o governo, querem dividir o país. Aconteceu na Ucrânia em 2014, eles derrubaram, colocaram o Zelensky, né? Já criou uma situação interna dentro do país. O país tinha uma relação próxima ali da Rússia, e ali tinha um pessoal ali que é pró-Rússia, que geralmente ali são países basicamente vizinhos. A Ucrânia pertenceu, né, há muito tempo. Eu vou falar um pouco dessa situação aqui, que tem outras questões para falar. Então, assim,
aqui no Brasil aconteceu, né, o caso da Dilma, quando ela saiu, aquela impeachment que teve, foi uma revolução colorida também que foi criada ali para dividir o povo, dividiu, e está acontecendo agora também no Brasil essa questão aí dessa divisão de povos aí de um lado, de outro. Aí, geralmente são revoluções coloridas incentivadas pelos Estados Unidos, por organizações, pessoas que estão ali injetando dinheiro para poder dividir o país, e como já existe o ditado, dividir para governar. Então é bom a gente observar, né, como vem agindo, né, esses governos, né, igual a gente sabe, né, do Ocidente. Então a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que prestar atenção no seguinte, esses países igual China, Rússia, ali são povos, né, que estão ali, são milhares de anos, são nações milenares, estão ali há muitos anos ali, que eles têm aquela cultura deles, né, pessoas que têm os seus costumes, os seus conceitos sociais diferentes, né, precisa ser respeitado. Então a cultura do chinês, do russo, que são povos bem mais antigos do que a gente, a China a gente sabe que é milenar, né? Então, assim, isso não é respeitado por um país que quer manter a hegemonia dele, que é os Estados Unidos, que quer derrubar o governo da China, quer derrubar da Rússia, quer derrubar do Irã, né? Derrubou do Iraque, acabou. Então, assim, a gente tem que prestar atenção no seguinte, ali são culturas, são povos, são pessoas que têm uma cultura muito diferente da nossa, mas precisa ser respeitadas. Assim como a gente respeita as pessoas, às vezes a pessoa que votou no Lula ou que vota no Bolsonaro, são pessoas do mesmo país, né, são pessoas da mesma nação que devem respeitar uns aos outros. Não criar rivalidade, tem gente que briga, que grita, que é capaz até de matar. Mas isso aí é uma coisa que foi introduzida na cabeça da pessoa. Então, a gente, desde os anos 60, 70, que a gente vê nas televisões a questão do ódio à China, do ódio à Rússia, do ódio ao Irã, do ódio ao Iraque. O Iraque era um parceiro grande que o Brasil teve, eu falei isso em outro vídeo ali, o Brasil exportava carro que fabricava em São Paulo, na Volkswagen, ia para lá. Inclusive o Passat era chamado lá como carro brasileiro. Né? Então o país hoje está arrasado, está destruído. Né? Os Estados Unidos entrou lá, acabou, matou milhões de pessoas, bombardeou tudo, mulher, criança, todo mundo, ninguém fala nada. Então, assim, é muito importante que a gente fique sabendo o que vem acontecendo realmente no mundo. Na questão geopolítica, a gente fala sobre tudo isso aí. Então é bom prestar atenção, a mídia é totalmente controlada, essa mídia streaming que eu acabei de falar, que essas emissoras que tem muita informação, tem canais também que são comprados, canais que estão ali para falar a favor, né, de um ou de outro, geralmente está defendendo, né, o Ocidente está defendendo os Estados Unidos com a União Europeia, pessoal ali que, você viu o que eles fazem mesmo, a remessa que saiu de trigo da Ucrânia, da Rússia ali, que ia para os países pobres, igual os africanos que estavam esperando, outros países pobres ali, o que eles fizeram? Eles direcionaram os navios lá para a União Europeia, abasteceram primeiro eles ali, e depois, até teve uma entrevista do Putin falando a respeito, disse que os trigos teriam que ser levados para as regiões mais pobres que realmente estavam precisando. Então existe assim uma discrepância de informação muito grande, de um lado fala uma coisa, de um lado fala outra, e na verdade a gente sabe que essas mídias são totalmente controladas. Então a gente tem que prestar bastante atenção, eu faço questão de fazer o vídeo, geralmente para esclarecer algumas coisas, né? Falando aqui de geopolítica, falei a questão aqui do Brasil, né? O exemplo que aconteceu também na Venezuela, a gente sabe ali que totalmente tem um regime que ninguém é a favor dele, mas um regime que se mostrou forte no sentido de eles colocaram os Estados Unidos, sancionou a Venezuela tanto que praticamente quebrou o país, né? E vendia o país, é um país que não é igual ao Brasil, que vivia só basicamente do petróleo, não investiu na indústria, não é industrializado. O Brasil também não é, mas o Brasil, a agricultura é muito forte, né? Tem outros meios de commodities e de renda. E a Venezuela basicamente era só petróleo, então parou de vender, então sancionou demais, o país ficou quebrado, eles fez uma revolução colorida, uma primavera dentro da Venezuela. A gente sabe o que aconteceu com o Juan Guaidó, que era um governo lá que eles colocaram, o governo não se sustentou, porque o outro governo era mais forte. Então hoje acabou o governo de Juan Guaidó, continua o mesmo governo de antes, e agora a Rússia, os Estados Unidos está tirando sanções, está voltando a comprar o petróleo da Venezuela por causa do petróleo russo que eles estão sancionando. Então por isso você tira como que eles fazem a coisa. Mesma coisa você pegar a Globo. Você pegar a Globo aqui um tempo aqui atrás, né, fazendo um paralelo mais ou menos de como funciona, você vê que vários vídeos aí na internet, né, que hoje todo mundo tem acesso, antigamente não tinha, então tem lá a Globo condenando o Lula, condenando a Dilma, pedindo para tirar, e hoje está a favor do Lula, a favor da Dilma, pedindo para tirar o Bolsonaro. Então assim, você vê que existe uma discrepância de informação. Como que ela está apoiando uma coisa e depois
fica contra e volta para aí. Não é porque a emissora está fazendo isso em si, são os globalistas. Os globalistas é que comandam essas informações. Então, assim, não é... Está apoiando, aí você fica por isso, a pessoa fica sem entender, mas estava apoiando, não xingou tanto, agora está apoiando. Não é porque realmente eles são controlados para fazer isso. Então, o dividir para governar parte desse ponto, dessa questão. Então, você vai dividir, a população era dividida. Hoje mesmo o Brasil está totalmente dividido. Tem um governo que é para entrar, tem um que está lá ainda, está em vistas de não sair. Tem esse governo Lula, que é um governo fragilizado, até pela idade do Lula, que está bem avançado. O Lula não é aquele de antigamente. Não estou aqui para fazer juízo de valor de um ou de outro, mas é bom prestar atenção, porque o Geraldo Alckmin está à frente de muitas coisas aí e é uma pessoa muito perigosa, né? Então corre risco aí de não terminar esse governo e fazer o que fizeram com o Dilma ali, puxar o tapete dele e acabar o Geraldo Alckmin assumindo ali junto com o PSDB, que não é uma turma que é muito fácil. Entendeu? Então tudo isso tem que ser observado. Eu falei, eu vou evitar falar muito dessa questão de política aqui no Brasil, que é bem complicado. Então, assim, então a gente tem que estar observando essas questões que são importantíssimas, né? Então a gente vê igual esses países, igual eu acabei de citar, a China está é o segundo maior PIB do mundo, né? Está alcançando os Estados Unidos. A gente tem que observar que os Estados Unidos vive de guerra. Se você for olhar o PIB dos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos, parte do PIB dos Estados Unidos está arraigado ao armamento que ele faz para produzir armas, para produzir guerras, né? Inclusive, você pega a União Europeia, são 27 a 30 países. A OTAN existe, né? A OTAN existe para o quê? Né? Que existe todos os países da Organização do Atlântico Norte, que é a OTAN, que tem que dar 2,5% do seu PIB para a OTAN. Isso vai para quem? Esse 2,5%. Imagina a quantidade de dinheiro que não é. Então, de vez em aplicar os 2,5% na saúde, na educação, né, para o europeu ali, para os países, né, pessoal da Alemanha, né, para a França, Portugal, para a Itália, né, o que é que faz? Pega os 2,5%, vai injetar na onde? Nos Estados Unidos, porque faz parte da OTAN. A OTAN está promovendo guerra, discórdia, todo mundo sabe disso. E os Estados Unidos estão fabricando armas, desenvolvendo projetos, desenvolvendo aviões para vender justamente para esses vassalos, né, que se tornaram vassalos dos Estados Unidos. Então é bom a gente observar com calma. Os Estados Unidos não existe na geopolítica, não existe o país bonzinho querendo dar coisa para o outro. O Lula, quando foi naquele evento que aconteceu, o que acontece? Ele foi totalmente errado. Eu nunca vi uma pessoa que não está empossada como presidente, que ganhou a eleição, porque foi um desrespeito muito grande. Até então, quem é o presidente é Bolsonaro, não sou a favor, tá? Nem nenhum nem de outro, tá? Os dois são péssimos para o Brasil, mas o cara vai lá numa reunião, ele não é o presidente, provocando justamente os Estados Unidos. O pessoal convidou ele para participar. Chegando lá, o cara entrega a Amazônia basicamente de graça, coisa que ele já falou que eles tem que dar 100 bilhões para a Amazônia para ajudar. O pessoal já está com o pé aqui dentro da Amazônia praticamente e outro lá fora, né? E agora ele está exigindo, falando que quer dar 100 bilhões para eles, não é nada para eles dar isso, ele teria que interferir. Então, cadê a soberania do país? O presidente foi eleito. E uma coisa que tem que defender é a soberania do Brasil. O Brasil não precisa da União Europeia aqui dentro, dos Estados Unidos aqui dentro. Como é que um país que acabou com todas as riquezas naturais que tem, igual a União Europeia, sendo lá não tem floresta, basicamente, agora que eles reflorestaram, fazendo algumas coisas. Como é que eles querem pousar de uma coisa que eles mesmos destruíram? Eu acho que eles não são exemplo para ninguém de conservar a Amazônia, de fazer uma coisa, porque eles não fizeram no país deles. Então o interesse aqui, a Amazônia é riquíssima em questões de cosméticos, de produção para remédios, cremes naturais para o corpo, para o cabelo. E a riqueza da Amazônia é absurda. Ali é o Rio Amazonas que tem. Embaixo do Rio Amazonas é a maior da riqueza. Tem o triplo de água que existe, que é um dos lençóis mais ricos do mundo que tem. Então, você pegar as reservas que tem na Amazônia, questão de ouro, de diamante, de riquezas naturais, dá cerca de mais de 30 trilhões 30 trilhões, mais ou menos. Aí o cara chega lá e fala que vai exigir dos países europeus 100 milhões para poder ajudar a Amazônia. Então eu achei isso aí muito errado, isso aí, muito, muito feio para o Brasil chegar cobrando já um dinheiro, pedindo, então aceitando interferência, gente, sem falar que o presidente lá da Colômbia já pediu aos Estados Unidos uma OTAN, que a OTAN interferisse lá para poder controlar focos de incêndio, para controlar invasões. Então, para partir dali para o Brasil, vai ser um pulo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses governos. O pessoal tem que começar a pensar realmente nas questões do Brasil, né? E começar a ver, a enxergar as coisas de forma a esquecer um pouco. Aqui no Brasil, falou de política PT e Bolsonaro.
né? Ou então é Lula e Bolsonaro. Então tem que parar com isso aí, tem que pensar um pouco no Brasil, ser mais nacionalista, tem que pensar nas coisas que o Brasil realmente tem, a riqueza que o Brasil tem, que todos nós temos, né? No Brasil, de qualquer lugar que você vai, que você no quintal, você planta, você tem um tomate, você tem uma alface, você tem uma bola. Então é um país muito rico, né? O pessoal acabou com tudo lá, eles agora estão sem energia, basicamente, estão de olho, então, nas riquezas que tem aqui no Brasil. Então essas informações, gente, que chegam das mídias falando de China, muitas vezes, tem que ser muito bem analisadas, para a gente não criar aquele conceito que já eles implantaram na cabeça da gente, que a Rússia e a China é um inimigo do Brasil, que na verdade são inimigo deles, que eles não querem perder a hegemonia. Então, se você pegar a história da China, igual eu já falei, é um país milenar que está aí há milhares de anos, né? Tem uma cultura que deve ser respeitada. Não é você entrar no Brasil porque não é democrata, não tem uma democracia lá que você não vai ser contra. Não, eles têm os costumes deles. Você acha que chega lá na China, você acha que o pessoal quer uma democracia? Às vezes não quer, eles nem conhecem o que é isso. Na Rússia vai querer? Não. Apesar que hoje lá não existe mais, igual eles pregam, né? Que é um ditador. Lá tem o presidente, ou o primeiro-ministro, tem ali a Câmara ali embaixo, ali, que é o Kremlin, pessoas que votam, que decidem coisas. Não é igual antigamente que tinha os czares, né? Aqueles que realmente tomavam todas as decisões. Não existe. Na China a gente sabe, eu falei sobre o Partido Comunista Chinês lá, que tem milhares de pessoas na primeira cúpula lá em cima ali, e milhões de pessoas ali abaixo. Então, assim, não existe essa. Agora, a gente não é obrigado. A gente fala sobre igual os Estados Unidos, eles pregam, né? A ditadura, mas o que aparece pra gente é que os ditadores são eles que querem impor, interferem no Brasil, aqui na política do Brasil, interfere na China, Revolução Colorida, interfere na Rússia, interfere no Irã, interfere no Iraque, Cazaquistão, né, que agora também está passando por a Revolução Colorida. Então, desestabiliza os países, causa guerra para vender armamento, para poder derrubar o governo, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção né, no que vem acontecendo. Na China mesmo, você pegar os períodos mesmo de governo, né? Igual a gente sabe, tem o Mao Tse-tung, que governou lá de uma parte de 1949 até 1976, mais ou menos, se não me engano, né? Que foi o Mao Tse-tung, que foi o governo ali que realmente criou várias controvérsias às vezes, né? Que o pessoal uns fala bem, outros falam mal, mas que governou nesse período. Aí depois teve o Chiang Kai-shek, né? Também, né? Que estava dentro ali, mas tinha um problema com o partido, foi para Taiwan. Hoje a gente tem a questão de Taiwan, que é como se fosse uma província independente, um país independente, mas todo mundo sabe que Taiwan pertence à China, inclusive está ali a 100 quilômetros mais ou menos da China, que é do continente, que é uma ilha que tem a China, que a gente sabe que pertence à China, mas os Estados Unidos fala que tem que ser independente, que tem a democracia, que quer causar intriga, que quer causar guerra, né? Imagina se o Canadá, por exemplo, falasse que tem as relações com a China e que não quisesse pertencer mais à democracia ou relações com os Estados Unidos, não queria aceitar. Mas, no entanto, eles estão lá fornecendo, armando a Taiwan, né, o máximo possível, para depois que ter um confronto, né, vai ter milhares de pessoas que vão morrer ali, com certeza, porque o Xi Jinping, antes de findar o mandato dele, com certeza, ele vai tomar Taiwan ali, ou seja, né, pela diplomacia, parece que não vai ou pela força. Ele realmente pertence à China, a gente é contra isso aí, mas a gente sabe que vai chegar um ponto que realmente que vai acabar nesse ponto aí de realmente estar incorporada à China. É mais ou menos isso aí que eu queria falar para vocês. Não esqueça aí, gente, de dar uma força pra gente. Clica lá no joinha lá, compartilhe com outras pessoas que você gostou do vídeo, da informação, com um amigo seu, com um grupo familiar, né? São poucos minutos de vídeo para as pessoas ficarem. A gente faz isso, faz de coração. A gente sabe que a informação é muito importante para as pessoas. Tem muita gente sendo enganada e às vezes a gente fica pensando, às vezes a gente faz mesmo para divulgar. A gente quer que mais pessoas entendam realmente o que vem acontecendo no Brasil, no mundo. As informações que são direcionadas pelas mídias, né? Aí que são muito deturpadas de várias formas. Então eu peço a vocês, ajude o nosso canal. Aí eu preciso aí de mais inscritos. Quem tiver mais inscritos aí, a gente vai poder fazer as lives, né? As lives a gente pode fazer elas online, onde as pessoas podem estar interagindo lá no chat, comentando alguma coisa. E também eu vou ver se eu consigo deixar esse chat aqui ativado para vocês comentarem algumas coisas que vocês acharam a respeito, algum erro que pode ter acontecido da minha parte. Eu peço a vocês aí que podem comentar, né? Pode comentar no chat lá e dar uma ajuda pra gente aí, dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Beleza? Um abraço a todos. É isso aí.